Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E no vídeo do Empreendedores de hoje, nós temos aqui com a gente Nélia Lino, grande empreendedora aqui do Vale de São Francisco. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Bom dia, Nélia, tudo bem? Oi, gente, que bacana estar aqui com Letícia nesse canal super turbinado. Amei o convite. Meu nome é Nélia Lino, eu tenho 58 anos, sou mãe, avó e amo empreender, porque eu acho que é uma coisa que estimula a gente e, assim, acho que não tem idade. Vocês veem Letícia aí super novinha empreendendo e eu, uma senhorinha também empreendendo, né? Então, estou super aberta aqui a todas as perguntas que Letícia vai fazer para a gente bater esse papo. Maravilha! Olha, a primeira parte das entrevistas eu tô fazendo assim. Tem muita gente novinha, assim, tá no ensino médio ainda, que tá procurando uma profissão, que tá procurando uma faculdade, alguma área para se especializar, né, para fazer a faculdade. E para essas pessoas eu direciono a seguinte pergunta para você. Como foi que você descobriu? Quando foi que você descobriu a sua área de atuação? Se você já trabalhou com outra antes ou não? Se foi direto nessa? Como é que... Conta um pouquinho desse processo pra gente. Olha só, Letícia, eu, na realidade, sou filha de empreendedor. Meu pai, que se chamava Nelson Moura, ele era caminhoneiro na década ainda de 40, 50, eu não era nem nascida, e ele empreendeu de uma maneira muito interessante, Letícia. Ele levava, a família dele tinha um fabrico de sapatos, de calçados, em Caruaru. Então, ele dirigia o caminhão de Caruaru ao Rio de Janeiro. Veja só, naquela época que as estradas eram de terra, tá? Não tinha asfalto. E ele passando por Petrolina, porque era rota, ele se apaixonou por Petrolina. E aí ele fincou raízes aqui e colocou aqui, na década de 60, a primeira loja de Petrolina e Juazeiro a ter vitrine. Não existia. O que existiam aqui eram armazéns, entendeu? Que vendiam de tudo. E ele colocou uma sapataria com vitrine, certo? O povo aqui ficou louco, porque a maioria das pessoas não tinham nem ideia do que era uma vitrine. E daí veio o meu empreendedorismo, né? Eu, ao longo da minha vida, eu trabalhei em várias coisas como funcionária, tá? Eu comecei minha vida profissional com 15 anos de idade, como atendente de consultório. Eram duas médicas e eu ficava ali na recepção do consultório, atendendo no consultório. E minhas áreas de atuação, Letícia, foi muito interessante, porque foram variadas, viu? Daí, eu fui chamada por um amigo nosso, chamado Aliomar Nunes, que é daqui de Petrolina. Ele se formou em arquitetura e me chamou para me ensinar a fazer desenho arquitetônico. Ele fazia os projetos e eu e uma amiga, Jussara, passávamos os projetos da casa. Aprendi a fazer desenho arquitetônico. Daí, a Fininvest se instalou em Petrolina, que era uma financeira, estava recrutando, eu fui fazer um teste, passei, e aí veio o meu lado empreendedor, Letícia. Eu fiquei numa carteira que se chamava Previdência Privada, que ainda hoje existe nos bancos e etc. E eu e um amigo meu, chamado Carlos, nós fomos os primeiros a vender uma previdência privada no Norte e Nordeste, da Fininvest. E veja só, saindo de uma cidade como Petrolina, nem as capitais venderam primeiro. O que é isso? Empreendedorismo, porque a gente tinha que sair, Letícia, para vender. Eu tinha que ir lá, bater na porta do cliente, pedir para ele me ouvir, marcar a entrevista, para ele me ouvir e eu ter o poder de convencimento de vender aquele produto, certo? Aí, daí, da Fininvest, aflorou o lado empreendedor realmente. O que é que aconteceu? Minha mãe, Iná Torres, que é jornalista, radialista, tem uma história de 40 anos de comunicação aqui no Vale do São Francisco, na década de 80, resolveu botar uma revista. Era uma coisa assim, muito, Letícia, como é que eu vou dizer? Muito ousada para aquela época, para a Petrolina.
e ela conseguiu botar uma revista chamada Revista Com Você, que tinham várias colunas variadas, tinha sobre empreendedorismo, tinha sobre tecnologia, tinha sobre turismo e etc., e colunismo social. E aí eu saí da Fininvest, fui para a revista junto com ela e com Norma Aquino, minha irmã, para empreender, colocando a revista Com Você para funcionar na década de 80, e o meu lado era o lado comercial. Eu era quem saía para vender as publicidades para bancar a revista Com Você. Depois de um tempo, a revista realmente assim não teve mais assim, o comércio teve uma queda, uma crise geral, e aí eu fui chamada para trabalhar numa agência de turismo. Aí fui também empreender, Letícia, vendendo passagem aérea, vendendo pacote de turismo, que era tudo muito novo na década de 90, né? Isso tudo era muito novo aqui em Petrolina, e aí fui empreender vendendo dentro de uma agência de turismo. Era uma sociedade, certo? Então, trabalhei muitos anos na Opção Turismo, empreendendo e etc. E aí, depois da Opção, a Opção também, Nivaldo, que era o sócio majoritário, se mudou, resolveu fechar a agência, e aí eu pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí me apareceu, na época, que foi 2005, foi justamente quando Gonzaga Patriota foi botar Petrolina FM em Petrolina. Aí eu soube da história. Aí fui lá, atrás de Edenevaldo Alves, e perguntei a Edenevaldo, eu quero ter um programa aí, empreender em outra área, comunicação. Eu quero ter um programa nos mesmos moldes que minha mãe, na Torres, tem na Grande Rio AM. Aí ele, vou conversar com Gonzaga. Conversou com Gonzaga, disse, perfeito. Aí fui empreender na área de comunicação, que aí hoje é o que eu faço, né? E ao longo desse período, Letícia, desde da década final dos anos 80, início dos anos 90, que eu também entrei na área de cerimonial. Fui ler, fui pesquisar, fazer cursos, e fui o primeiro cerimonial oficial de Petrolina e Juazeiro. Cerimonial Nélia Lino. Tanto para eventos públicos, como para casamentos, batizados e etc. Então, minha vida foi empreender. Caraca, que massa, né? Me fala assim, eu tô vendo que você atua em várias áreas diferentes, você teve experiência com muitas coisas, né? Você deve ter adquirido grandes aprendizados em cada experiência que você teve. Você passou por alguma dificuldade muito grande em algum trecho, né, do seu percurso de empreendedora? Sim, Letícia, vários perrengues, né? No empreendedorismo da agência, né? Assim que eu saí da Opção Turismo, eu tentei ficar na mesma área e vender passagem aérea freelance, certo? Sem ter uma agência. Depois tentei também, junto com outras pessoas, montar uma agência e não deu certo de jeito nenhum. E para mim foi assim, esses obstáculos, né? Eles às vezes nos botam muito para baixo, certo? E a gente fica meio assim. Também Sim. Tive o episódio, né? Também que eu tive que mudar mais recentemente. Eu troquei, né? Saí da Petrolina FM, fui para a Grande Rio FM. Isso é um desafio enorme, Letícia, porque você está 10 anos em um local que você tem o seu programa no molde. E aí, de repente, você vai para outra emissora que tem outra estrutura, que é bem maior, né? E aí foi um desafio, realmente, eu digo a você que o primeiro ano foi muito desafiador, muito desafiador. Mas eu acho que isso é o que faz a gente crescer, realmente. É verdade. Me fala o seguinte, durante alguns dos seus obstáculos, teve algum momento que você realmente pensou em parar ou não? Sim, Letícia, várias vezes.
Várias vezes pensei em parar. Eu acho que o episódio mais marcante é realmente essa minha saída de uma emissora para outra, que eu fiquei de abril a agosto, né, sem perspectiva, Letícia. Nem eu, porque o que eu gostava de fazer, o que eu sabia é comunicação, né? E aí eu fiquei realmente esse período, um período grande, você ficar, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses fora do ar, isso para um comunicador é muita coisa. E eu não via perspectiva, entendeu? Eu não via perspectiva. Então, realmente, eu já estava pensando, ó, sabe uma coisa? Vou sair, vou me dedicar só ao cerimonial, vou fazer só cerimonial mesmo, e etc. E aí foi quando surgiu a oportunidade do convite para ir para a Grande Rio FM. Realmente pensei em desistir. Entendi. Nossa, é um choque muito grande, né? Quando você trabalha muito tempo com uma coisa e do nada fica sem chão. É uma sensação muito. É realmente assim, você é tirado da sua zona de conforto. Realmente. Nossa. E fala uma coisa pra gente, como é trabalhar na área de comunicação pra você? Olha só, outro desafio, tá? Porque, veja só, eu sou de uma família falante, né? Todo mundo gosta muito de falar na minha família, por parte de minha mãe. Por parte de meu pai, as pessoas são mais comerciantes, gostam mais de empreender e etc. Mas por parte da minha mãe, o meu avô paterno, João Luiz Torres, ele já tinha coluna nos jornais de Caruaru. Ele escrevia, tá? Meu tio mais velho, irmão de minha mãe, que já é falecido também, Luiz Torres também, Luiz Torres Filho, né, que a gente chamava tio Lula, ele era realmente formado em jornalismo, foi gerente da difusora de Caruaru, da Rádio Difusora de Caruaru, já tinha uma longa história. Meu tio mais novo, irmão de mamãe, José Torres, é locutor aposentado, é locutor de rádio aposentado. No meio deles dois veio a enxerida Iná Torres, minha mãe, né? Que apesar de ser funcionária pública, chegou em Petrolina, recebeu esse convite para o rádio e foi para o rádio, né? E aí venho eu na família com essa veia. Quais são os desafios atuais, Letícia? Primeiro, é um programa diário, como você sabe, então eu tenho que sentar para fazer pauta, né? É um programa de variedades que eu tenho que estar com notícias atuais. Então, por exemplo, a maioria das vezes, Letícia, eu estou no computador. Então, meu foco é mais notícia local, tá? Porque meu programa é regional, né? Embora hoje a gente seja ouvida e vista no mundo inteiro através das redes sociais, mas o meu foco é regional. Então, eu sento no computador e eu vou nos blogs regionais para ver o que é que tem. Quando você montou o programa todo, Letícia, que está fechando o computador, que você dá aquela última olhadinha, tem uma notícia que acabou de sair. Aí você, tem que tirar a notícia. Já correndo, atrasada para ir para a rádio, corre, tem que tirar a notícia. Quer dizer, isso é um desafio. Eu tenho que estar constantemente atualizada. É um desafio, né? Segundo desafio, tenho que estar mais do que nunca nas redes sociais, que é uma coisa que eu lhe confesso, Letícia, que me desgaste, que eu tenho preguiça. Entendeu? E a minha profissão agora está me exigindo. É exigência. Se eu não estiver, eu tenho que agora, mais do que nunca, me organizar para estar presente, principalmente no Instagram, nos stories. Os meus ouvintes têm me cobrado isso. Certo? É verdade. Então, para mim, é um desafio muito grande, porque minha vontade é estar curtindo a minha neta, né? É estar com minha mãe, Iná Torres, batendo papo com Iná Torres, é estar com minha família e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher atuante. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho essa inquietude e que agora tem esse desafio das redes sociais. Eu tenho esse desafio. Estou, inclusive, fazendo uma monitoria com Luana Trindade,
Estou iniciando uma monitoria com Luana Trindade para ver se eu tomo mais esse gás realmente. E me inspirando em você. Engraçado, como é? Nessa série de vídeos, né, de empreendedores, a Luana e o Edenevaldo estão aqui também, estão participando com a gente. Então, galera, se vocês também tiverem um pouco de curiosidade para saber a história do pessoal, também vai ter vídeo sobre eles. Eu tô tentando pegar, assim, realmente o pessoal que tem muito a acrescentar, né? Vocês estão vendo que a história da Nélia também é maravilhosa, meu Deus. É tipo muitas etapas até chegar no que quer, né? No que realmente se identifica. Me fala o seguinte, como é que você vê a sua área daqui a 10 anos? Sabe como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Bombando nas redes sociais, sabe? Sabe aquela senhorinha que vai dar dica do pessoal assim, para a sua idade? Me vejo assim, Letícia, sabe? Bombando. E ainda mais, acompanhando também Luísa, minha neta, tá? Que a essa altura também já deve estar, né? Ela vai fazer 2 anos agora em agosto, com 12 anos, já vai estar bombando também, né? Na internet. E é o que eu pretendo também, é não parar. Entendeu, Letícia? É não parar. Até porque estão chegando tantos projetos na minha mão, as pessoas estão me convidando para tantos projetos que eu estou, assim, será, gente, que eu vou ter energia para isso tudo, certo? Estão chegando vários projetos na minha mão. Que maravilha! Uma coisa, o que você faz para inovar na sua área? Veja só, uma das coisas, eu fui, assim, praticamente a primeira pessoa aqui no Vale do São Francisco a transmitir o programa pelo Facebook, certo? Dei várias cabeçadas, certo? Ainda bem que eu não guardei os vídeos, Letícia, porque era bomba, bomba, bomba. Tipo assim, de não ter o cabo, não existia o cabo que ia do celular para a mesa de áudio da rádio. Então, nos intervalos, eu tinha que desligar o celular e ligar o celular quando voltava. Aí você perdia um monte de pessoas que estavam vendo que não voltavam ali ver. Fui a primeira até a gente chegar. E agora também, lá dentro da Grande Rio, estou me batendo ainda para ser a primeira a ter essa interatividade através do vídeo. Porque você mesmo ligou, não é isso? Mas o que eu quero não, é a gente fazer a live mesmo, tá entendendo? Como a gente fez, eu fiz algumas vezes com Isadora, mas o cabinho da gente deu problema, o cabo de áudio deu problema, e aí eu tô vendo uma maneira da gente profissionalizar esse cabo de áudio, porque eu quero fazer, eu tô lá na rádio, eu acho que o primordial da Grande Rio, ou de qualquer emissora, é o dial do rádio, é você estar lá e botar 100,7 para ouvir, mas hoje, se a gente não tiver conectada às redes sociais, a gente não tem a audiência que a gente quer. Então, hoje, eu acho que minha grande inovação é essa, sabe, Letícia? Ai, que maravilha! E, para finalizar, fala pra gente, conta assim, se você tiver que dar algum conselho para um empreendedor que está querendo atuar na área de comunicação, algum detalhe, alguma coisa assim, algum conselho que você daria à Nélia lá no início da carreira como comunicadora, qual seria esse conselho? Vários conselhos, tá? O primeiro, se você está querendo ser comunicador, empreender na área de comunicador, primeiro, curso. Estude. Estude, tá? Hoje nós temos o curso de jornalismo aqui na UNEB, que dá uma boa base, você pode fazer a sua formação acadêmica realmente aqui na região. Na minha época não existia isso, né? Para estudar, a gente tinha que ir para fora. Segunda coisa, procure estar atualizado dentro das redes sociais das grandes empresas de comunicação, né? Vai lá na Globo, na Bandeirantes, nessas emissoras de rádio do sul e sudeste do país que estão no top, né? Então, a gente tem que ver o que eles estão fazendo para que a gente possa se espelhar, né? Terceiro, comunicação é espontaneidade, mas espontaneidade com responsabilidade, certo?
veja o que você fala, veja a sua área de atuação. Por exemplo, o meu foco, Letícia, é um programa de variedades que começou como colunismo social e hoje é um grande programa de variedades, de entrevista e etc. Talvez quem esteja ouvindo a gente tenha mais um foco para o lado da notícia, né, mais séria, da denúncia, certo? Então, veja seu foco. Não existe, Letícia, você hoje tem uma coisa muito ampla. As pessoas têm muito foco. Eu quero ouvir isso, eu quero ler isso. Então, não adianta você ter muita, né? Muita Quem fala coisa. para Então, todo mundo, não fala para ninguém. Meu conselho seria esse. Você estudar e pesquisar para depois você atuar. Uhum. Maravilha, muito obrigada pela participação. Foi assim, a gente se envolveu tanto que tem meia hora que a gente tá em gravação, nem parece, para mim parece 10 minutos. De verdade, eu realmente fico muito feliz por você ter aceitado o convite para participar dessa série de vídeos. Foi um prazer entrevistar você, saber um pouquinho mais da sua história. Eu acredito que todo mundo vai amar conhecer também um pouco da sua história. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham para deixar para a Nélia, qualquer coisa que vocês queiram falar, só deixar nos comentários. Qualquer dúvida eu passo para ela, tá bom? Realmente, ela é uma grande empreendedora aqui do Vale, então é muito bom, realmente, te ter aqui no nosso projeto, tá bom? Eu vou deixar o Instagram dela e todas as redes sociais dela lá nas descrições, então se vocês quiserem acompanhar ela, por favor, sigam ela nas redes, tá bom? Um cheiro, Nélia, foi um prazer e até o próximo. Obrigada, beijo!